Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù, O Evangelho desse domingo é retirado do quarto discurso de Jesus na narração de Mateus, conhecido como discurso comunitário ou eclesial. Il brano odierno parla della A correzione passagem de hoje fala da correção e ci fraterna invita a riflettere e convida-nos a sulla refletir duplice dimensione sobre a dupla dimensão dell'esistenza cristiana, da existência cristã. quella comunitaria A dimensão che comunitária, esige la tutela della comunione, que exige a cioè proteção dell'unità da della comunhão, Chiesa, ou seja, a e unidade da quella igreja, personale, e a che dimensão pone pessoal, attenzione e que exige rispetto atenção e per ogni respeito coscienza individuale. por cada consciência individual. Per correggere il fratello che ha sbagliato, Para corrigir o irmão que Gesù cometeu um erro, suggerisce una Jesus sugere pedagogia del recupero. uma pedagogia da recuperação. Sempre la pedagogia di Gesù Sempre a pedagogia de è Jesus pedagogia del recupero. é uma pedagogia de Lui recuperação. cerca di Sempre recuperare, procura recuperar, di salvare. de salvar. E questa pedagogia del E essa recupero pedagogia de è recuperação articolata in tre passaggi. é articulada em três In etapas. primo luogo dice: Primeiro diz, ammoniscilo al fratello che ha sbagliato. admoesta-o entre ti e Ammoniscilo ele sozinho. fra te e lui solo. Somente entre você e ele. Cioè non mettere Ou seja, in piazza il não suo colocar o seu pecado em praça pública. peccato. Si tratta di andare dal fratello É uma questão de ir ao seu irmão com discrição, non per giudicarlo, não para julgar, ma per aiutarlo mas a para o rendersi ajudar conto a di quello che ha perceber fatto. o que ele fez. Quante volte noi Quantas vezes nós abbiamo avuto questa esperienza tivemos che essa qualcuno experiência viene que alguém e ci vem dice, ma e nos diz, mas senti, tu veja, in questo nisso hai sbagliato. você errou. Tu dovresti Você cambiare deveria un po' in mudar questo. um pouco nisso. Forse all'inizio Talvez no ci início arrabbiamo, ficamos com ma raiva, poi mas depois ringraziamo, agradecemos, porque é um fratellanza, gesto de di fraternidade, comunione, de comunhão, aiuto, de ajuda, di recupero. recuperação. E non è facile mettere in pratica Não é questo fácil pôr em insegnamento prática di esse Gesù ensinamento de per Jesus diverse ragioni. por várias razões. C'è il timore che il Ao medo de que o fratello o la irmão sorella ou irmã reagisca male. reaja mal, A volte manca la por confidenza vezes não há sufficiente confidência con lui o suficiente con com lei ele ou com ela, e altri motivi. e outras razões. Ma le volte che noi abbiamo fatto questo, Mas, no entanto, abbiamo sentito che era proprio quando la fizemos strada isso, del Signore. essa era a estrada do Senhor, o caminho dele. Tuttavia, può avvenire No entanto, che, pode malgrado acontecer le que, mie buone apesar das minhas intenzioni, boas anche le intenções, buone intenzioni di lui o di lei, as intenções il primo dele ou dela, intervento fallisca. a primeira intervenção In questo falha. caso, E, neste caso, è bene non desistere, é uma boa ideia não desistir, che si arrangi. que se arranje. Me ne lavo le mani. Lavo No, as minhas questo mãos. non è cristiano. Isso não é cristão. Non desistere, Não ma desistir. ricorrere all'appoggio di qualche Mas ter altro o apoio fratello o de sorella. algum outro irmão ou irmã. Gesù dice, se Jesus non diz, ascolterà, se ele prendi não ancora quiser con ouvir, te una o due leve consigo persone, uma ou duas pessoas novamente, che ogni cosa sia para que risolta tudo se sulla resolva parola com di a due o palavra tre testimoni. de duas ou três testemunhas. Questo è un precetto della legge mosaica. Esse é um preceito da lei Bene mosaica. possa sembrare contro Embora l'accusato, possa parecer contra o acusado, na realidade, in realtà serviva a servia tutelarlo para dai falsi protegê-lo de accusatori. falsos acusadores. Ma Gesù va oltre. Mas Jesus vai mais I due longe. testimoni As sono duas testemunhas são non obrigadas per accusare a não acusar e giudicare, e a julgar, ma per aiutare. mas a ajudar. Ma mettiamoci d'accordo, Vamos se io nos colocar, andiamo a parlarle a questo, a questa, vamos conversar che entre nós e sta vamos sbagliando, conversar com ele que ele está sta facendo errando, una figuraccia, está fazendo uma andiamo da figura fratelli a feia. parlargli. Vamos conversar Questo com ele. è Isso é l'atteggiamento o, del o recupero che comportamento, Gesù vuole comportamento di de noi. recuperação de cada um de nós. Gesù infatti Jesus, de mette fato, in conto considera possa fallire que essa anche questo abordagem approccio com testemunhas il também secondo possa approccio falhar, o con i due segunda testimoni. abordagem.
Ao contrário da lei mosaica, para a qual o testemunho de 2 ou 3 foi suficiente para a condenação. Na realidade, também o amor de 2 ou 3 irmãos pode ser insuficiente, porque aquela pode ser cabeça dura. E nesse caso, acrescenta Jesus, dize-o à comunidade, ou seja, à igreja. Em algumas situações, toda a comunidade está envolvida. Há coisas que não podem deixar os outros irmãos indiferentes. É necessário um amor maior para recuperar o irmão. Mas, por vezes, até isso pode não ser suficiente. E Jesus disse, se nem mesmo a comunidade ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Essa expressão, aparentemente tão desdenhosa, convida-nos de fato a colocar o nosso irmão de volta nas mãos de Deus. Só o Pai poderá demonstrar um amor maior do que o de todos os irmãos juntos. Esse ensinamento de Jesus nos ajuda muito, porque pensemos no exemplo. Quando nós vemos um erro, um defeito, um escorregão em tal irmão, irmã, a primeira coisa que pensamos em fazer é ir contar para os outros, a fofocar. E as fofocas fecham o coração à comunidade, fecham a unidade da igreja. O grande fofoqueiro é o diabo, que sempre vai dizendo as coisas feias dos outros, porque ele é um mentiroso que procura desunir a igreja, de distanciar os irmãos e não fazer comunidade. Por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Os fofoqueiros, a fofoca é uma peste mais feia do que o Covid. Vamos fazer um esforço. Nada de fofocas. Nada de fofocas. O amor de Jesus que acolheu os publicanos e pagãos, escandalizando as pessoas bem pensantes da época. Não se trata, portanto, de uma questão de condenação sem apelo, mas do reconhecimento de que, por vezes, as nossas tentativas humanas podem falhar e que só estando sozinho perante Deus pode colocar o nosso irmão perante a sua própria consciência e a responsabilidade pelos seus atos. Se a coisa não for, silêncio e oração pelo irmão, pela irmã que erram, mas jamais fofocar. Que a Virgem Maria nos ajude a fazer da correção fraterna um hábito saudável, para que nas nossas comunidades possam sempre ser estabelecidas novas relações fraternas, baseadas no perdão recíproco e, sobretudo, no poder invencível da misericórdia de Deus.